Olá, meus amados irmãos. Agora eu vou falar sobre a responsabilidade dos pais educar os filhos. Isso serve para mim e serve para os pais. Mãe e pai, responsabilidade de educar seus filhos na lei moral, lei civil e religiosa. Educação é em casa. No colégio nós aprendemos a ler. Agora a educação nós aprendemos em casa. Vamos ver aqui o que fala o nosso catecismo da Igreja Católica. Vamos ver a doutrina da nossa igreja, que a igreja pede para nós, leigo, a educação dos nossos filhos. Parágrafo 22, 21. Diz assim: a fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação de filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-lo. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Então, essa é a responsabilidade dos pais. É quase impossível substituir um pai e uma mãe. E a responsabilidade dos pais não é só na procriação, de colocar filho no mundo. É educar, ensinar o caminho da verdade, ensinar a doutrina e os mandamentos de Deus. Vamos ver aqui mais adiante. No número 22. Os pais devem considerar seus filhos como os filhos de Deus. Respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se ele mesmo obediente à vontade do Pai dos céus. Veja o que o catecismo aqui nos pede. Educar seus filhos no cumprimento da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Eu acredito que a maioria conhece, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Essas 10 palavras que estão na lei de Deus. Isso os pais têm que ensinar aos seus filhos, para a educação dele, para a sua formação religiosa. Tanto a educação em casa civil, como a educação religiosa, começa pelos pais. A ensinar primeiro a profissão de fé, rezar o credo, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Ensinar a rezar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Ave Maria, a oração do terço, a Salve Rainha, o Vinde Espírito Santo, Santo Anjo do Senhor. Essas coisas a criança tem que aprender em casa, com os pais. Não é colocar em cima do padre e do catequista. Já tem que ir para a catequese sabendo dessas coisas. O catequista vai ensinar a doutrina, mas essa base da igreja doméstica, a criança tem que aprender em casa com seus pais. Já tem que ser catequizado pelos pais. Não colocar essa responsabilidade no padre e nem nos catequistas. E o que diz aqui? No 22 e 23. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura e o perdão e o respeito, a fidelidade do serviço desinteressado são regra. O lar é um lugar apropriado para a educação de virtude. Esta requer aprendizagem, abnegação de um reto juízo do domínio de si, condições de total liberdade e verdade. E os pais ensinarão seus filhos a subordinar as dimensões físicas intensivas e as dimensões exteriores espirituais. Dão bom exemplo aos seus filhos. É uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante de seus próprios defeitos,
ser-lhes mais fácil guiá-lo e corrigi-lo. Veja a responsabilidade que os pais têm. E aqui continua: aquele que ama seu filho usará com frequência chicote. Aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. Eclesiastes capítulo 30, de versículo de 1 ao 2. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Essa ação é a responsabilidade dos pais. Os pais são obrigados a educar o filho na lei de Deus. Vamos repetir. Conhecer os 10 mandamentos de cor e salteado. Você decora o número do CPF, o número do seu RG, o número da senha do seu cartão. Por que você não tem decorado os 10 mandamentos da lei de Deus? Se você não conhece o sacramento, se você não conhece os dons do Espírito Santo, os 7 dons, como é que você vai doutrinar seu filho, ensinar ele a amar a Deus? Se você manda seu filho para a catequese, mas você não vai acompanhá-lo. Se você pede para seu filho ir para a Santa Missa, mas você não vai, como é que seu filho vai? A boca fala do que o coração transborda. Mateus 12:34. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Os filhos nós somos espelho para nossos filhos. A educação religiosa é a obrigação dos pais. Educar seu filho na fé. É conhecer Jesus, é ter amor por Jesus sacramentado, ter amor pela Eucaristia. E que adianta você ter na sua casa a despensa cheia de comida e você passando fome. Fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede de doutrina. Fome e sede de amor ao próximo e a si mesmo. Então, essas são as responsabilidades dos pais. A igreja o nosso lar é a igreja doméstica, onde nós aprendemos os primeiros passos com nossos pais, a doutrina, a amar Jesus e conhecer a lei moral e natural. Por isso que a necessidade dos pais é educar seus filhos. Se os pais não educam seus filhos para o bem, ele vai prestar conta diante de Deus no juízo particular e vai ser muito cobrado e vai pagar por isso. Temos a necessidade de ensinar o caminho certo e o errado. Dizer, meu filho, isso é certo, meu filho, isso aqui é errado. Não só o certo também, porque uma hora ele vai ter curiosidade de conhecer o errado, conhece, acha bom e fica. E muitas vezes eu coloco a culpa no pai. Meu pai tivesse me ensinado isso, eu não teria feito. Mas tive curiosidade porque ele não me ensinou. E fiz, gostei e hoje estou aí perdido nas drogas, no vício do cigarro, da maconha, todos os vícios. Então, essa é a necessidade dos pais, educar os filhos. Não apenas colocar filho no mundo, procriar, mas também educar, ensinar, amar, dar carinho, como fala aqui em Efésios. Não trata seu filho com aspereza, mas com amor, com respeito. Os filhos devem amar os pais com amor e com respeito, não por medo. Os filhos devem participar das mesas com os pais e para a mesa por amor, não por uma obrigação de cumprir o preceito, mas de coração aberto à palavra de Deus. Por isso a necessidade que a igreja tem de preparar o curso de batismo para os que vão pedir o batismo para os seus filhos, tanto para os pais como para os padrinhos. A educação dos filhos é primordiais e deve ser educado em casa, na igreja doméstica, pelos seus próprios pais. Para quando ele for para a catequese, já ter esse amor, ter essa sede da palavra de Deus. Essa sede de receber Jesus sacramentado, o sacramento da Eucaristia, e saber que aquele que está ali é Jesus, que está ali na hóstia consagrada, em comunhão. Por isso é a responsabilidade dos pais. E aqui diz assim: o lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano, na solidariedade, na responsabilidade comunitária. Os pais ensinarão seus filhos a se precaverem dos cumprimentos da desordem que ameaça a sociedade humana. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais recebem a responsabilidade e o privilégio de evangelizar seus filhos. Por isso, a iniciação, desde tenra idade, nos ministérios da fé, da qual são para os filhos e para os arautos.
associá-los aos desde a primeira infância à vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar disposições afetivas que por toda a vida constituirão autêntico apoio a uma fé viva. Então, é o pedido da igreja na educação dos filhos, dos nossos filhos. Educar na lei civil, mas especialmente a lei natural. Cumprindo os mandamentos, os sacramentos do Espírito Santo e colocando em prática. E os pais têm que ser exemplo para isso. Esse é o valor da igreja doméstica e dos pais também. Amém?